Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E pessoal, tivemos um intervalinho aí, devido às nossas responsabilidades aqui, mas voltamos. Vamos falar agora sobre o livro de Esdras. E bem, Esdras é uma figura muito importante para nós, porque sem ele e sem Neemias nós não teríamos a Bíblia. Quem compilou os escritos dos profetas, dos reis e também da lei de Moisés foram Esdras e Neemias. Quando eles chegam agora depois do cativeiro, né, eles saem da Babilônia, o povo volta para Jerusalém. Então esse povo ele precisa se renovar. Muitas daquelas pessoas nasceram na Babilônia, nasceram no cativeiro, e quando eles voltam para Jerusalém, eles não conheceram a glória do templo, eles não conheceram Israel como era antes, eles chegam ali, está tudo em ruínas, e então Esdras vem com a missão de ensiná-los as leis, os estatutos de Deus. E então o que ele faz? Ele pega e compila todos os rolos, todos os pergaminhos, manuscritos dos profetas, dos reis, as histórias dos reis e também a lei de Moisés, e compila numa única edição. Então o que ele faz é juntar todos esses rolos e organizá-los, e é por isso que nós temos hoje a Bíblia. A Bíblia começou com Esdras e com Neemias, eles formaram o cânon do Antigo Testamento. Até então não tinha o Novo Testamento, Jesus não tinha vindo, então até então formou-se o Antigo Testamento, tá certo? Então os responsáveis por isso foram Esdras e Neemias. O livro de Esdras nos traz uma mensagem muito importante, porque o povo estava preso na Babilônia, e Esdras é uma pessoa que vai nos ensinar algo muito interessante. Vamos entender quem foi Esdras. O nome Esdras significa o socorro. Não é um socorro ou algum, o socorro. Porque ele é a pessoa responsável de socorrer espiritualmente aquele povo que está precisando da mensagem de Deus, que está precisando de uma direção. E o que ele faz é justamente isso, né? Ele é descendente de Arão, então ele é de linhagem sacerdotal, mas a sua função principal era escriba. Ele era um escriba, então ele copiava os textos, ele conhecia muito bem o texto sagrado, conhecia as leis, então ele veio justamente para orientar o povo, para ensinar o povo através da fé. Nós vamos ver no livro de Esdras 10 capítulos contando toda essa história. O capítulo-chave é o capítulo 7, quando Esdras finalmente vem com o segundo grupo de judeus que vem para Jerusalém. Tem um primeiro grupo, nós vamos falar daqui a pouco. O versículo principal é o versículo 10, justamente quando diz que Esdras vem para ensinar as leis e os estatutos de Deus. O tema central é o retorno do povo da Babilônia para Judá, para Jerusalém, para a reconstrução do templo e da cidade. A mensagem principal do livro é: você que está na Babilônia, volte. Você que está longe, volte. Volte. Essa é a mensagem de Esdras. Volte para Deus. Volte para a fé. Volte para a aliança com Deus. E Jesus, no livro de Esdras, é justamente o restaurador dessa aliança. Vai haver aí uma restauração, e Jesus é o ponto principal dessa restauração. Ele disse que sem ele nós não podemos fazer nada, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então ele é o restaurador. É isso que nós vemos no livro de Esdras. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos ver o retorno do primeiro grupo de judeus que volta para Jerusalém. Então eles estavam lá na Babilônia, o rei Ciro dá o decreto, e eles voltam, o primeiro grupo volta com um homem chamado Zorobabel. Zorobabel, ele é uma figura importantíssima, porque Zorobabel é descendente de Davi, então ele tem sangue real. Ele é o herdeiro legítimo do trono de Jerusalém. Porém, porque o povo está sob o domínio do rei Ciro, então Zorobabel não volta como rei de Judá, mas ele volta como governador de Judá, ele volta como governador de Jerusalém. E a missão dele ali é justamente organizar o povo, né, organizar ali a cidade e reconstruir o templo. Quando eles chegam lá, o templo, a cidade está tudo em ruínas, e a primeira coisa que eles fazem ao chegar lá é reconstruir o altar. E nós vemos isso lá no capítulo 3. No capítulo 4, nós vamos ver que vai vir um decreto do rei Xerxes, do rei Assuero. Assuero é um nome familiar, não é verdade? Você já vai entender melhor. Então, vem um decreto do rei Assuero proibindo a obra, proibindo a construção do templo. Isso acontece uma confusão, existe uma oposição, existem algumas pessoas que são contra esse retorno dos judeus para Jerusalém. Então o rei, baseado nesse posicionamento, dessa oposição, acaba decretando então que a obra fique parada, fique embargada. E ela fica parada por cerca de 16 anos, é um período longo. Mesmo assim, se levantam dois profetas, Ageu e Zacarias, o sacerdote Josué, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel, mesmo com essa ordem, eles continuam sozinhos a reconstrução e ali estimulando o povo a reconstruir, porque a obra de Deus
Não pode parar. Esse povo que vem junto com o Zorobabel da Babilônia para Judá, é importante nós falarmos isso, são 42.360 pessoas. Isso está escrito lá no capítulo 2, versículo 64. Essas pessoas que Zorobabel trouxe de volta são os servos. Os servos. Por que são os servos? Porque só voltou para Jerusalém aqueles que sabiam que iam ter trabalho. Ia ter trabalho. Nós vamos voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, reconstruir a cidade, né? Reconstruir a fé. Nós somos o povo de Israel. Não voltaram todo o povo que estava na Babilônia, somente 42.360 pessoas. Né? Não é um grupo, foi o maior grupo que voltou, mas mesmo assim muitos escolheram ficar na Babilônia, muitos se acostumaram com a Babilônia e quiseram permanecer na Babilônia. Outros realmente não puderam voltar, porque a viagem era longa, mas muitos não quiseram voltar. Então só voltou para Jerusalém os que queriam trabalho. E a palavra servo em hebraico significa justamente isso. Servo em hebraico significa aquele que trabalha. O que trabalha para o reino de Deus crescer. O servo de Deus é aquele que trabalha, que põe a mão na massa, que sua a camisa para que o reino de Deus cresça, para que a vontade de Deus se cumpra. Depois no capítulo 6 nós vamos ver que acaba essa reconstrução, pelo menos a parte, o grosso, digamos assim, da reconstrução. Eles conseguem terminar e é dedicado o templo a Deus, porém isso ainda não é o suficiente, ainda falta, não foi 100%, não foi uma entrega total, não foi feito tudo o que deveria ter sido feito, então ainda não desce a Shekinah, a presença de Deus ainda não se faz presente ali. E nós vamos ver aí um intervalo entre o final do capítulo 6 e o início do capítulo 7, de aproximadamente mais de 60 anos, né? Possivelmente entre 60 e 80 anos, é um período de intervalo entre o capítulo 6 e o capítulo 7, quando então o rei Artaxerxes, que é filho de Xerxes, filho do rei Assuero, manda então Esdras vir para Jerusalém para então ensinar ao povo os estatutos e as leis de Deus. Nesse intervalo de 60 a 80 anos é justamente onde acontece a história da rainha Ester, quando a rainha Ester se casa com Assuero, com o rei Xerxes. E nós vamos falar a respeito da história de Ester e da importância dessa história um pouquinho mais para frente, mas só para você entender o contexto histórico. Então nós vemos aí um primeiro grupo vindo com Zorobabel. Zorobabel é a linhagem real, que volta para Jerusalém. E agora, depois de 60 anos, 60, 80 anos, vem Esdras, junto com o segundo grupo de judeus. E justamente Esdras, quando ele volta, né, tem o decreto do rei Artaxerxes, nós vemos isso no capítulo 7. No capítulo 8 nós vamos ver uma lista das pessoas que voltam junto com Esdras. E Esdras chama os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam dispersos. Veja que Zorobabel reconstruiu o templo, e Zorobabel foi estimulado pelos profetas Ageu e Zacarias, nós vamos ver isso no livro desses profetas mais para frente, mas mesmo assim não foi o suficiente, muitos sacerdotes não voltaram, e Esdras justamente no caminho de volta chama esses sacerdotes, muitos deles voltam, porque precisa ser feita a purificação do povo, precisa ser renovada a aliança com Deus. Mas muitos decidem permanecer na Babilônia. No capítulo 9 nós vamos ver que quando Esdras chega lá, ele vê os casamentos mistos e faz então uma oração de purificação. Havia uma mistura que era proibida na lei de Deus. O povo de Deus não pode se misturar, o povo de Deus é santo, é separado, nós não podemos nos misturar com o erro, nós não podemos nos misturar com a dúvida, nós não podemos nos misturar com o pecado, nós não podemos nos misturar com a injustiça. Então, aquele povo havia se misturado, e justamente isso causava, digamos assim, uma separação, uma divisão espiritual entre o povo e Deus, e às vezes então faz uma oração de arrependimento, de purificação, para que o povo se arrependa e se volte para Deus, e é justamente isso que acontece no capítulo 10. No capítulo 10 nós vemos o arrependimento de todo o povo, eles fazem então uma reparação em todos aqueles erros, e despedem as mulheres estrangeiras, e é justamente sobre a infidelidade do povo, sobre a infidelidade dos sacerdotes, que nós vamos ver um profeta surgir falando sobre isso, que é o profeta Malaquias. É justamente nesse período da história que se levanta Malaquias e ele traz essa pregação de diferença, de fazer a diferença, de ser a diferença. Por quê? Porque quem é de Deus foi chamado para ser a diferença, não para ser igual, não para viver do mesmo jeito, não para viver misturando. Não, nós não somos misturados. Quem é de Deus não é misturado com o que é errado, com o que é injusto, com o que é perverso, com o que é errado. Não, quem é de Deus procura fazer o que é justo, procura fazer o que é reto. Não é perfeito, mas procura viver do jeito que Deus orienta. E desde então, dessa purificação, nós vamos ver um intervalo aí de cerca de 12 anos até a chegada do terceiro grupo de judeus que vem com Neemias, e isso é uma história que nós vamos falar no próximo livro, tá certo?
Que Deus abençoe muito a sua vida. E nós vimos aqui no livro de Esdras uma história extraordinária, falando de reparação, de conserto. Se você estava longe, se você estava distante, volte. Volte, porque Deus quer habitar em você. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.